Eu tenho dito em entrevistas que o PT estava muito fixado na questão do desenvolvimento social, sabe? A ideia de crescer com melhor distribuição de renda. E achou que isso resolvia o Brasil. O PT achou que isso resolvia o Brasil. Quando eu digo PT, eu estou falando que os dirigentes. No meu caso, eu escrevi um artigo em 2003, dizendo que o maior desafio do PT seria republicanizar o Estado. O Estado brasileiro era patrimonialista e precisava ser republicanizado. E eu entendo que essa tarefa foi relegada a um segundo plano. O PT imaginou que com a estrutura do Estado brasileiro, historicamente cristalizada num Estado patrimonialista, ele poderia, por dentro desse Estado patrimonialista, promover arranjos que favorecessem as classes populares. O que de fato aconteceu. Mas a reforma do Estado que não veio acabou comprometendo o projeto. Então, a maior lição que a esquerda pode ter desse período é a seguinte: não interessa qualquer Estado. Muitas vezes a gente acha que o Estado é, de novo, o negócio da rua, né? Você romantiza alguns. É a rua, é o Estado, e não é assim. Que rua, que Estado? Desconta. E a gente não se perguntou que Estado que nós devíamos legar. Não basta distribuir renda e melhorar as oportunidades econômicas. Você tem que ter um compromisso com a República. E a republicanização do Estado era uma tarefa a qual nós demos não nenhuma atenção, mas pouca. Porque efetivamente nós criamos a controladoria, nós fortalecemos a Polícia Federal, nós demos autonomia para o Ministério Público, tudo isso é verdade. Mas foi pouco diante do descalabro que é a organização estatal no Brasil. A interface do público com o privado, o déficit de republicanismo das instituições. O tema do patrimonialismo, eu acho o conceito de patrimonialismo é o conceito talvez o mais importante nas ciências sociais entre nós, nas ciências humanas entre nós. E o tema do patrimonialismo normalmente é discutido como se ele não precisasse ser discutido. Quer dizer, as pessoas que falam sobre o tema do patrimonialismo normalmente dizem: olha, é óbvio que o Brasil tem uma tradição de Estado patrimonialista, etc., etc., e aí começa o assunto. E eu gostaria de fazer uma coisa diferente disso. Eu gostaria de discutir com vocês os pressupostos do conceito de patrimonialismo. Eu acho extremamente importante isso. Normalmente os conceitos, e a ciência ela é tanto mais avançada, tanto mais importante quando ela discute os seus pressupostos. A ciência ela não pode ser construída a partir do senso comum, como a nossa ciência foi. Né? Ela tem que criticar o senso comum. Como é que nasce o tema do patrimonialismo? O tema do patrimonialismo ele é indissociável do tema do mito nacional entre nós. E isso é extremamente importante. Por quê? Porque a nossa ciência, ou o que a gente imagina que seja ciência, foi construída a partir do mito nacional. Isso é extremamente importante por um lado e extremamente perigoso por outro. Né? Porque a ciência, obviamente, ela tem que destruir todos os mitos. A nossa não. A nossa se constrói a partir do mito. E é um mito construído a partir do que eu tenho chamado de, usando a expressão do Nelson Rodrigues, de complexo de vira-latas. A gente precisa ter isso, a gente precisa se sentir um vira-lata realmente, para que a gente possa aceitar esse mito como verdade. Como foi montado o mito entre nós? O mito entre nós foi montado em 1933, o lançamento de um livro chamado Casa Grande Senzala. Quem estudar a década de 30 no Brasil vai ver que isso foi uma revolução. Assim como Getúlio Vargas revolucionou e criou em grande medida na esfera material o Brasil moderno, o setor, a indústria de bens de capital, né? A reforma do Estado, quer dizer, pensou o Brasil maior do que o Brasil dividido em potentados rurais, que era o que nós tínhamos antes dele. E, por outro lado, Gilberto Freire encarou o desafio de pensar o Brasil tentando pensar o Brasil além da percepção do brasileiro como a lata de lixo da história, porque é assim que nós éramos percebidos.
Isso tinha a ver com o fato de que a ciência, nessa época, no contexto científico dessa época, o racismo, né, tinha foro de cientificidade. E o tema do racismo, quer dizer, o Brasil sendo um país mestiço, um país de mulatos, né, essa era o que se via nas ruas, etc., né, era o último país do mundo, porque não tinha nem as virtudes do branco, nem as virtudes do negro. Então, ele era mestiço, né, então ele era o último dos povos e tal, né? Por exemplo, os assessores de Pedro II já discutiam o país nesses termos e mesmo os nossos intelectuais mais avançados estavam, digamos assim, amarrados por esse tipo de amarra teórica. O que é que Gilberto Freire faz? Gilberto Freire também estava dentro desse contexto, também estava dentro do contexto do racialismo e do racismo, né? Mas ele tentou operar uma mudança nisso, ou seja, o mulato, que era a marca da nossa inferioridade, passa a ser para ele o quê? A marca da nossa virtude. Então ele vai lutar porque o mito nacional. E por que o mito nacional é importante? Porque sem um mito nacional você não pode ter projetos econômicos e políticos de grande alcance. Porque você vai se ver com a sua lealdade ligada a poderes que são locais, né? De São Paulo, do Rio Grande do Sul, etc., etc. Então você não é brasileiro, você não consegue nem se pôr essa unidade como sendo algo que tenha substância, etc. E Gilberto Freire, então, tinha como inimigo, quer dizer, tanto os poderes locais, quanto também o quê? Os Estados Unidos. Quer dizer, isso se impõe. Os intelectuais entre nós, desde o começo do século XIX, nunca compararam o Brasil com o México, com a Argentina e tal, sempre com os Estados Unidos. Seja de modo explícito, seja de modo implícito, não conheço nenhum exemplo de nenhum intelectual entre nós que não tenha, né, sofrido com esse tipo de comparação, que era, obviamente, uma comparação muito, muito desvantajosa para a gente. Isso por questões históricas e morfológicas, né? Quer dizer, o Brasil tem um tamanho semelhante aos Estados Unidos, tem um tamanho populacional semelhante aos Estados Unidos e tem uma história semelhante aos Estados Unidos. E o que é que Gilberto Freire, confrontado com a questão, porque o mito, para entrar, para que as pessoas o aceitem, ele tem que ter aspectos positivos. Quer dizer, se ponham no lugar do Gilberto Freire. Quer dizer, você é o último dos povos e tem que montar, né, você é percebido assim, e você tem que montar uma narrativa positiva acerca disso. Gilberto, com muita inteligência, escolhe o quê? Escolhe o tema do racismo americano, e tenta montar a questão, quer dizer, obviamente isso aí é falso, mas o que importa é que as pessoas acreditem. O mito não precisa ser verdadeiro ou falso. A ciência precisa ser verdadeira ou falsa, né? O mito precisa ser eficiente. As pessoas precisam acreditar nele, para ele produzir os seus efeitos. E o que Gilberto Freire vai fazer é exatamente montar o quê? A ideia de que os Estados Unidos ele reconhece, em alguma medida, a superioridade americana, como a superioridade europeia. Isso está baseado numa hierarquia que está entremeada entre nós, né? Embora a gente quase nunca perceba, quase nunca seja consciente dela. E os países subdesenvolvidos são ligados ao corpo, como, por exemplo, o mito nacional brasileiro, que tem a ver com o corpo. Por quê? Porque tem a ver com o brasileiro definido pelas paixões do corpo, ou seja, emoção, sentimento, afeto, sexo, etc., etc. E todas as virtudes do brasileiro vão estar associadas a isso, ou seja, hospitalidade, né, abertura cultural, etc., etc. Né? O brasileiro é quente, não é isso? Europeu e americano são frios, etc., etc. Toda a nossa autorrepresentação tem a ver, né, com, digamos assim, as virtudes ambíguas do corpo. A genialidade de Gilberto Freire foi perceber o quê? Né? Ele não podia mudar espírito e corpo. Isso aí, né? Ele sequer tinha consciência disso, eu acho.
Mas ele percebe isso intuitivamente e tenta o quê? E tenta jogar com as ambiguidades de ser corpo. Ou seja, corpo pode ser tanto emoção, sentimento, está abaixo do espírito, mas corpo pode ser também o quê? Abertura cultural. Ele juntou raça e cultura. Claro que isso não é verdadeiro, mas isso também não importa. O que importa é que as pessoas acreditaram nele. Então, essa abertura cultural vai ser a forma como o brasileiro vai conseguir ver minimamente suas virtudes. Ou seja, aqui houve encontro entre culturas, o brasileiro é aberto, não é como o americano e tal, Ou seja, também não importa se é verdadeiro ou falso. O que importa é que nós aceitamos isso. Até hoje, nós nos pensamos desse modo, porque foi assim que Gilberto Freire nos pintou. Isso está em cada célula nossa, de cada um de nós aqui. Eu não tenho nada contra um mito nacional forte. Foi necessário para Getúlio Vargas, por exemplo, tanto que Vargas incentivou esse mito. Ele passou a ser ensinado nas escolas a partir dessa época. Isso serviu como propaganda do regime, escola de samba e tal, tiveram que usar esse tema. A literatura passou a usar esse tema. Houve uma transformação material, espiritual do Brasil a partir desse mito que foi um cimentador de solidariedade. Até aí, né, eu não vejo nenhum problema mais sério nisso. Porque as pessoas precisam ter uma representação de quem elas são, né, de que país, quer dizer, uma representação da sociedade, de onde nós viemos, quem nós somos e para onde nós vamos. Essa é a questão existencial que todas as pessoas têm que responder de um modo ou de outro e toda a sociedade tem que responder. E o mito faz esse papel. O mito, no fundo, é um conto de fada para adultos, porque ninguém é especialista na complexidade que o mundo social apresenta. Então, ele é uma forma de você, compreender o mundo com pouco esforço. O que eu vejo de problemático nisso? O que eu vejo de extremamente problemático nisso é que a nossa ciência social é montada a partir do mito. Isso é problemático. Isso é problemático. Um mito falso, de fio a pavio, passa o tema de que nós viemos de Portugal, não é isso? Que é uma bobagem. As pessoas são feitas pelas instituições. É fácil demonstrar isso. A instituição que vai ser total no Brasil, a partir de 1532, é a escravidão. Ponto. Que não existia em Portugal. A não ser de modo muito tópico, isolado e passageiro. Então, a família vai ser a família escravocrata, a justiça vai ser escravocrata, a política, a economia, etc. Os homens livres vão ser montados a partir dessa relação. Onde está o português aí? Mas a gente acredita nisso. E a ciência social brasileira acredita nisso. Até hoje. E começa como? Começa com o maior de todos, o pai da sociologia brasileira, Sérgio Buarque de Holanda. Pai do amado por todos, Chico Buarque. E Sérgio Buarque, hoje em dia, ele é o pensador mais importante para que a gente pense o Brasil moderno. Ele, ao mesmo tempo, é a base para o programa do partido de elite entre nós, o PSDB, e, ao mesmo tempo, o nome da sala da Fundação Perseu Abramo, onde eu estava há pouco tempo atrás. Ou seja, né? Isso mostra o quê? A esquerda é colonizada pelo discurso da direita entre nós. Explica boa parte do que a gente está passando agora. O senhor vai ser tratado por seus adversários como um preposto, como um poste, que é o que dizem na caricatura. Olha, esses meus adversários, o dia que tiverem... eu acho que eu tenho um currículo que... Não sei se eles estão à altura de criticar, não é?